E Fantasma Civil? Então, pois é, foi um convite do Corona que eu achei fantástico, porque apesar de eu não ter muitos poemas sobre Curitiba, para mim sempre foi uma questão, assim, essa cidade me significa de alguma forma, assim. Eu tinha um desses poemas que eu até comentei dessa minha fase adolescente, eu tinha um poema que falava sobre ser curitiboca da Clara, brincando com a coisa do carioca da gema, né? E a gente ser da Clara, daquela parte branca Não sem toma gosto, sol. que não toma sol. Mas ao mesmo tempo da clareza, né? A gente também é muito conhecido, acho que até por sermos muito diretos, assim, aquela coisa assim de... Sou daquele tipo que escancara. Armo o balacobaco, fujo do nosso barraco. Sou devota de Baco. Mas não confunda, porque a gente não se encara, pois esse azedume, em dia de sol, açucara. Está na cara, sou curitiboca da Clara. Só que era um poema que eu achava que não estava muito bem resolvido, assim. Quando eu fiz na adolescência, eu achei que estava. E aí o Corona selecionou e eu falei, deixa eu refazer. Aí mexi no poema e falei, não, então tá, agora é bola pra frente. Mas legal pra caramba, assim, o Corona é um cara que eu admiro, assim, um tempão, assim, e eu acho muito legal, porque ele tá muito atento, né, e o Fantasma Civil tem isso, assim, tem várias gerações, né, de poetas falando sobre Curitiba, é muito legal isso. Por exemplo, esse poema que eu fiz para Curitiba, um dos motivos que eu quis transformar ele depois foi porque até a minha relação com a cidade mudou muito, assim. Depois, até foi bem engraçado, porque eu nasci aqui, morei a vida inteira aqui, mas quando eu fui fazer mestrado na Espanha, foi muito maluco, porque eu já vinha refletindo muito sobre a questão dos imigrantes, né? Por ter, de um lado, muito forte uma miscigenação bem curitibana, né, de polonês, negro e índio, e do outro lado, alemão e espanhol, né? E eu estava na Espanha, na região que era a região da minha avó, e eu não parava de olhar aquelas pessoas e ficar imaginando como foi para elas quando elas se mudaram, quando elas estavam na mesma situação que eu, vindo para um lugar estranho, para uma língua estranha, para uma temperatura estranha, com uma paisagem estranha. E foi muito maluco, porque eu fui para uma cidade chamada Valladolid, e Valladolid é conhecida por ser a capital mais fria da Espanha, por ser uma cidade muito difícil culturalmente falando, e é a capital ecológica. E eu olhei e falei, estou em Curitiba. E aí foi muito engraçado, porque eu falei, gente, parece que para onde quer que eu vá, Curitiba está indo atrás de mim, né? Isso foi muito, muito maluco. E para gravar essa situação, no mestrado eu estava estudando justamente identidade musical e relacionado com imigração. E era muito legal, porque eu falava e as pessoas todas queriam saber, eu era a única estudante brasileira, as pessoas queriam saber, né? Ainda mais fazendo música, como é que é a música no Brasil e o samba? E aí eu tentava dizer, eu vim de Curitiba, Curitiba é diferente, Curitiba é um lugar que tem etnias do mundo inteiro, né? Que no início do século foi a maior configuração de etnias, e tem um bairro, pessoal, que é italiano, e tem um bairro que é polonês, e tem um bairro que é alemão. Eles não acreditavam, eles falavam, não é possível. E eu falava, é frio, já nevou. Eles não acreditavam que existia um lugar assim. Porque ainda eles falavam, mas como é que é? Essa música então foi como na Argentina, que daí construiu o tango, porque misturou o francês com o italiano. E eu falava, não, as pessoas não se dão, ou as pessoas não se identificam mais com essas músicas dos seus locais de origem. E eles falavam, como não? Mas não é isso, não é isso que eles estão. É muito, muito doido, assim. E aí eu fui desenvolvendo, nesse período, assim, refletindo sobre essa relação dos imigrantes, a minha relação estando lá, e daí depois eu voltei pra cá, e isso acabou fazendo com que eu ficasse com tantas inspirações dentro disso, que é a minha tese de doutorado, que eu vou fazer lá ainda, mas vou fazer à distância, que é justamente sobre essa configuração de imigração, e foi muito legal, porque eu comecei a pensar isso antes do boom da cena curitibana. Então agora eu tô só de camarote observando tudo que está acontecendo,
E por outro lado, me inspirando muito para escrever. E eu venho lendo muita prosa, tenho curtido ler... O que você tá lendo? Eu tô curtindo demais ler Mia Couto. Tem uma poeta chamada Glarra Veterani, que tem uma poesia que beira a prosa de tão seca, e outra poesia que também parece prosa, que é a Wisława Szymborska. São coisas que vêm me assombrando, assim, que é essa dicção, que ao mesmo tempo tem humor, mas ao mesmo tempo é dolorida, sabe? E eu acho que isso faz muito sentido, assim, para Curitiba, E aí eu tô fazendo um livro que é muito maluco porque ele mescla tudo. Tá escrevendo? Tô. Tá em processo. Tem haikai, tem prosa, tem frase, tem poesia. Não tem data ainda pra estrear esse livro. Não. Eu falo estrear, né? Porque a gente vem do teatro. Exatamente. Não tem data ainda. Não, processo. Porque eu tive muita pressa, eu acho que pra publicar esse meu primeiro livro com as coisas da infância e da adolescência, acho que foi importante também. Mas agora eu tô bem tranquila. Pra poder escrever, eu tô vivendo. E aí tá em processo. Gente, ela é mãe. As crianças estão ali fazendo a lição de casa e a gente aqui. Então, eu prometi pra vocês que a gente ia falar da parte musical. Não vai dar tempo. Então, você vai ter que entrar no site, no blog. No site, que é o ruizproduções.com.br. Só que no link vai ficar ruizproducões.com.br. Ou na página do Facebook, que é Facebook/Música de Ruiz. Gente, parceria com o Theo Ruiz, né? Parceiro de vida, de música, de tudo. E é isso, gente. Acompanha o trabalho dessa linda. Que tem muita coisa que a gente ia mostrar, são sons e tal. Não vai dar tempo porque ela tem que ajudar as crianças a fazer a lição de casa. É isso aí. Né? E pensando em doutorado, mestrado e tudo Tudo mais. ao mesmo tempo. Ai, Estrela, obrigada. Obrigada a você. Se vocês querem essa quirera de música de sucesso, espera. Mas espera, sentado contemplando o retrocesso. Pudera que pensa em lucro e grana, pensa em gana, drama e fama. Pondera, ser artista não é empenho, estuda o instrumento, palavra, sentimento, gravar, divulgar, negociar, cobrar, muito ensaio. Tudo isso dá trabalho pra... Tudo isso dá trabalho pra caramba. Tudo isso dá trabalho pra... Tudo isso dá trabalho pra caramba. Compra nosso disco pra banda decolar. Coloca na novela pra ver o que vai dar. Compra nosso disco pra banda decolar. Coloca na novela pra ver o que vai dar. Se não tem quem, tá ferrado. Patrocinador evapora. E a tela de incentivo acaba dando crivo pra quem já tá muito bem servido ou tem um arquiteiro querido. E quem tá fora do grande esquema enfrenta 1000 problemas. Agora, também é quem dá o tom porque tem o poder de fazer qualquer som. Decora. O próximo refrão do vento, que é o hit do momento. Decora. O próximo refrão do vento, que é o hit do momento. Compra nosso disco pra banda decolar. Coloca na novela pra ver o que vai dar. Compra, compra. Compra nosso disco pra banda decolar.